celebração da Páscoa para nós cristãos é o fundamento da nossa fé. Se Jesus não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. De que adiantaria Jesus fazer todos os milagres, ensinar tudo aquilo que ensinou aos seus discípulos, a todos aqueles que o seguiram, mas se ele morresse como qualquer outro homem mortal? Com a ressurreição de Jesus, nós vemos que Cristo, ele realmente mostrou a sua divindade. Cristo realmente demonstrou que ele é o Filho de Deus, que ele é o prometido Messias, que veio até nós para nos dar a verdadeira vida, a vida eterna. Quando nós, os cristãos, comemoramos a ressurreição de Cristo, nós vivemos essa nova vida, a vida gloriosa. Assim como Cristo ressuscitou, através da nossa fé, é que nós sabemos que também iremos ressuscitar um dia para a vida eterna. E nessas celebrações que nós temos dentro da Igreja Católica, nós temos os nossos rituais, as nossas celebrações, em que destacamos esse momento especial na vida de todos os cristãos. A Igreja Latina tem os seus ritos e nós, católicos da Igreja Oriental, também temos os nossos ritos dentro dessa celebração tão importante dentro do nosso calendário litúrgico. No nosso calendário litúrgico da Igreja Ucraniana Oriental, a celebração da Páscoa inicia-se com a Quaresma. Quaresma, que são os 40 dias de preparação para este momento da celebração importantíssima dentro da nossa fé. A Quaresma nós celebramos vivendo a penitência, o jejum, a esmola e, é claro, tudo isso nos leva a uma conversão pessoal, uma conversão espiritual. E durante esses 40 dias, a Igreja nos oferece as diversas celebrações, como as vias sacras, a liturgia dos dons pré-santificados e parastase, em que nós, de uma maneira especial, na Igreja Ucraíno-Católica, do rito oriental, lembramos os falecidos. Em todas as sextas-feiras são celebradas essas liturgias dos dons pré-santificados com o parastás, em que são trazidos os pães, em que lembram a vida, lembram o Cristo que vem se tornar presente entre nós através da Eucaristia e que todos aqueles que se alimentaram espiritualmente do corpo e do sangue de Cristo, que morreram na fé, esses também têm a vida eterna. E trazemos esses pães simbolizando esta Eucaristia, o pão que vem do céu, o pão que nos fortalece, o pão que nos dá a vida eterna. Durante a Quaresma nós também temos as celebrações até bastante extensas, como é o exemplo das grandes prostrações que nós celebramos na metade da Quaresma, que nós dizemos em ucraniano Poklone, e quando entramos na Semana Santa, com o Domingo de Ramos, nós iniciamos também uma série de celebrações que nos levam cada vez mais para a meditação do grande sacrifício de Jesus que morre por nós na cruz. Já na Quarta-feira Santa também temos a celebração dos dons pré-santificados. Na Quinta-feira Santa nós celebramos a Paixão de Cristo, lendo os 12 evangelhos que relembram os momentos mais difíceis desta entrega total de Cristo por nós. Lê-se todos esses 12 evangelhos meditando o plano de Deus para a nossa salvação. E o plano de Deus que foi acatado por Cristo, que disse o sim a Deus, para que nós pudéssemos realmente ter essa verdadeira vida. Quando vem a Sexta-feira Santa, é um momento de silêncio, momento de meditação, momento de todos os fiéis estarem na igreja.
não se bate mais o sino, somente as matracas. É um silêncio total. Quando nós vemos toda esta comoção das pessoas que se reúnem diante do Santo Sudário, em ucraniano chamamos a Plashchanetia, e diante desse Santo Sudário nós veneramos esse Cristo morto. O Cristo que fez o grande sacrifício por todos nós para que nós tivéssemos a verdadeira vida. Todas as celebrações da Sexta-feira Santa nos levam novamente a meditar. As celebrações, as leituras, a homilia do sacerdote é direcionada nesse sentido de que nós estamos sentindo, estamos reconhecendo o grande amor de Deus por cada um de nós e por toda a humanidade. Amor de Deus que se manifesta por aqueles que estão presentes, é claro, na celebração da liturgia, e o amor de Deus para aqueles que ignoram tudo aquilo que foi feito por eles. Então é um momento especial em que nós também revivemos aqueles últimos momentos da vida de Jesus, a sua condenação injusta, o açoitamento, a humilhação que ele sofreu, a cruz que carregou e, é claro, a dolorosa morte na cruz. Destacamos também nesse dia a presença de pessoas especiais perto de Jesus. Maria, sua mãe, e também o apóstolo João. Então, é um momento em que, durante todo o dia, os fiéis se fazem presentes na igreja, e vão beijar o Santo Sudário. Além de beijar o Santo Sudário, permanecem dentro da igreja para fazer as suas orações e, geralmente, durante esse dia, é dividido de hora em hora cada grupo que comanda essas orações, essas meditações, esta adoração. Então, é um momento de muita fé, em que nós vemos dentro da igreja, é um momento de que nós reforçamos a nossa fé nesse Cristo Deus que se entregou por nós, que foi capaz de fazer o maior gesto de amor, entregar a vida por aqueles que Ele ama. Passando a Sexta-feira Santa, nós chegamos ao Sábado Santo. No Sábado Santo continua a adoração ao Cristo morto. Continua o silêncio, continua o jejum, como na Sexta-feira Santa, e nós já estamos nos preparando para a grande festa, a festa da ressurreição. Então a Páscoa para nós ucranianos é a maior festa da igreja. A gente celebra com grande alegria, porque representa, né, a ressurreição de Jesus, e nós acreditamos, como todos os cristãos, que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós temos a parte religiosa, que é muito forte, trazida pelos nossos imigrantes há mais de 100 anos, e a gente vai mantendo aquela tradição, tanto da religiosidade como dos usos e costumes. A Semana Santa, que a gente está acabando de viver nesse momento, é a parte assim, muito importante por causa das orações, por causa da união. A gente vem muito à igreja e faz uma celebração diferente na parte da religiosidade. Mas o que culmina mesmo é no sábado de Aleluia, que a gente faz a bênção de alimentos. As famílias já se reúnem para preparar as cestas que vão benzer os alimentos que são trazidos até a igreja, e elas se direcionam para que o padre passe benzendo cada cesta individualmente ao redor da igreja. Essa bênção de alimentos
trazem muitos produtos, como a pasca, o rim, a manteiga, a carne, até porque a gente não come carne a semana toda, na Semana Santa, os ucranianos têm essa tradição, e daí a gente traz para vencer, para a gente estar comendo esses alimentos juntos no domingo da Páscoa. Mas o que está de principal que a gente traz na cesta para fazer a bênção são os ovos, né? O ovo simboliza a vida, né? O ovo, você olha assim, ele está morto, mas de repente ele ressurge, assim como Cristo estava num túmulo, né? E saiu e ressuscitou. E como ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Esse gesto é uma preparação para receber o Cristo que vai ressuscitar. Aquela Páscoa, o pão, que é o alimento principal dessa cesta, simboliza o Cristo vivo, simboliza a Eucaristia. Assim como nós não podemos viver sem o pão nosso, para que nós possamos nos manter vivos, fortes, para que nós possamos viver e desempenhar a nossa profissão, de termos uma saúde, de podermos viver bem, alegres, felizes, também é impossível ser feliz, é impossível a pessoa ter a força espiritual se não se alimentar deste pão que é a Eucaristia. Então a Páscoa, aquele pão bento, simboliza para nós o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado que permanece conosco através do sacramento da Eucaristia. Então, o que a gente faz? A gente faz essa bênção de Páscoa no sábado de Aleluia, e no domingo da Páscoa a tradição é reunir toda a família em volta da mesa, colocar todos esses alimentos, fazer a oração, todo mundo junto, e após a oração, o primeiro alimento que a gente vai comer, antes de mais nada, é o ovo. A gente corta, descasca, corta e coloca o sal bento também. Então o primeiro alimento que a gente come, né, no domingo da Páscoa é o ovo. Então a tradição é muito bonita, nunca foi rompida, e o que é mais interessante em todas as famílias é que os pais continuam trazendo os seus filhos também com cestas. Vocês podem ver, desde pequenininho eles estão trazendo a cesta para manter essa tradição. Então muitas crianças ficam ansiosas esperando essa data, porque elas vão vencer Páscoa. Elas vêm, o pai e a mãe trazem a cesta grande e as crianças trazem. E é muito importante isso para a gente estar mantendo a tradição. É um momento assim de grande festividade, as famílias ficam esperando essa data. É diferente de tudo, né? De todos os cafés que a gente toma, porque é um café assim bem, com todos esses alimentos, e por ser alimento bento. Então as famílias, já em terceira, quarta e até quinta geração, mantém viva a tradição dos nossos imigrantes. E a gente acha isso muito importante, porque a comunidade ucraniana continua a manter essa tradição viva e milenar. Durante esta celebração que nós temos na Sexta-feira Santa, no sábado e também nas celebrações de sábado, nós temos aqui uma particularidade aqui na nossa paróquia em Prudentópolis, que é a presença do grupo dos cossacos. No tempo em que a Ucrânia era invadida pelos povos bárbaros, então esses cossacos eles se reuniam nas estepes para formar os grupos e defender a nação, se defenderem. E esses cossacos geralmente eles eram pessoas de muita fé. Quando eles montavam seu acampamento, a sítio, então eles colocavam em primeiro lugar uma capela, construíam para que eles pudessem ter essa proteção divina e proteção da Mãe do Céu, da Nossa Senhora, nesse processo deles se prepararem para a defesa. Essa tradição foi passando de geração em geração
E hoje, inclusive, até no Brasil, num país tão distante da Ucrânia, e até no país isso está sendo praticado. Não é que como eu já falei para eles hoje durante a palestra, eles não vão ser cosacos que com sabre vão enfrentar qualquer inimigo e guerrear, coisa assim. Mas são membros de uma irmandade que se dispuseram preservar essa memória, preservar o bom nome daqueles que souberam defender a sua religião e a sua nacionalidade. Aqui em Prudentópolis, na nossa paróquia São Josafá, nós temos o grupo dos cossacos, que no momento estamos mais ou menos com 160 componentes, em que eles fazem a guarda. Como vocês podem ver, na procissão da Sexta-feira Santa, eles acompanham o Santo Sudário, acompanham toda a celebração e depois, durante toda a noite da Sexta-feira Santa até o sábado, e todo sábado, o dia inteiro, eles ficam montando guarda em frente ao Cristo morto, em frente ao Santo Sudário. Eles estão simbolizando os guardas que foram mandados para cuidar o túmulo de Jesus. Por que esses guardas eles foram cuidar o túmulo de Jesus? Porque Jesus havia dito que iria ressuscitar depois de 3 dias. E eles achavam que aquilo era uma enganação de Cristo. E achavam que os apóstolos iriam tirar Jesus do túmulo e daí iriam dizer que Jesus ressuscitou. Então, para que isso não acontecesse, então Pilatos ordenou para que fossem colocados os guardas perto do túmulo de Jesus, para que isso não acontecesse. E mesmo com a presença dos guardas, é claro que confirmou mais ainda esta verdade que é a ressurreição de Jesus. Então ele ressuscitou e mostrou realmente que cumpriu-se tudo aquilo que ele havia predito e que ele era o verdadeiro Deus. Então esses cossacos, eles fazem essa guarda, lembrando aqueles soldados romanos que foram enviados por Pilatos até o túmulo de Jesus, e eles fazem essa parte, esse trabalho deles, como se fosse eles que estão guardando, que estão perto do túmulo de Jesus, fazendo aquele trabalho como era dos antigos soldados romanos. Esses cossacos, simbolizando os guardas, no tempo que Jesus foi morto e sepultado, eles acompanham todas as celebrações, como eu já disse, a noite inteira, o sábado todo, até o final da liturgia em que nós fazemos a procissão com o Cristo vivo. Quando nós cantamos Christos vos cres diante da porta da igreja, e todo mundo canta junto, com toda a vontade, com toda a força, esta demonstração da nossa fé que Cristo ressuscitou, então os guardas, eles já não ficam mais. Eles se retiram, acabou o trabalho deles. Eles viram que eles foram vencidos, que era verdadeira aquela mensagem de Jesus que falava que ele iria ressuscitar. Eles se retiram e vão embora. Nesse momento também, quando nós fazemos esta procissão, em que cantamos o Christos vos cres, Cristo ressuscitou, também os cossacos se retiram, simbolizando aquele momento da vida de Jesus em que ele ressuscita. Nesta procissão da ressurreição, o que destaca-se para nós é o soar, o tocar dos sinos. Quando que nós tocamos os sinos?
quando existe uma grande alegria, quando existe algo que nós celebramos com muita ênfase. E quando tocam os sinos nesta celebração, e principalmente durante a procissão que nós fazemos, e quando cantamos Christos vos cresce, também todos os sinos são tocados para anunciar a todos, aos que estão na igreja, aos que não estão na igreja, aqueles que acreditam e até para aqueles que não acreditam, que Cristo ressuscitou. Estamos felizes, alegres, comemorando a ressurreição do Cristo Jesus. No gesto em que o padre daí bate com a cruz 3 vezes na porta, abrem-se as portas da igreja para que os celebrantes entrem na igreja com todo o povo, com todas as pessoas cantando de uma maneira muito alegre: Cristo ressuscitou, Cristo está vivo. Enquanto acontece a procissão, que são feitas 3 voltas ao redor da igreja, uma equipe fica na igreja tirando toda aquela decoração da igreja, que era numa cor fúnebre, que as janelas estavam fechadas, a igreja estava escura. Retiram tudo aquilo e colocam uma decoração nova, uma decoração bonita, com bordados, com flores, tudo aquilo que é brilhoso, tudo aquilo que irradia luz para nós é colocado na igreja. Inicia-se então a celebração da ressurreição, Paschailna Utrinha, a matina da ressurreição. Então, aí todo o povo canta, toda a igreja com muita alegria que Cristo ressuscitou. Assim como as mulheres foram as primeiras que foram até o túmulo de Jesus e viram os anjos que falaram: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Elas ficaram do início meio que com dúvida se realmente era verdade. E saíram correndo para dizer para os apóstolos. E os apóstolos também foram até o túmulo para ver Jesus e viram que Ele não estava mais lá. Somente suas vestes estavam lá. Aí saíram todos alegres, que Cristo havia ressuscitado. Essa mesma alegria de quase 2000 anos atrás, nós vivemos agora nesta celebração da Páscoa. O Cristo que ressuscitou, a base, o fundamento da nossa fé. Então, nós revivemos este acontecimento fundamental da nossa fé no Cristo vivo e celebramos esta ressurreição durante 40 dias. Então, nós nos preparamos com a quaresma, nós nos preparamos espiritualmente com a confissão, com a oração, com tudo aquilo que faz parte dentro do nosso rito e temos essa celebração maravilhosa. No domingo de Páscoa, então, nós também nos saudamos uns aos outros com Christos vos cresce, Cristo ressuscitou. E a pessoa responde para nós: Vuiste no vos cresce, verdadeiramente ressuscitou. Esta saudação, ela dura até a ascensão do Senhor. Portanto, dentro do nosso calendário litúrgico do rito ucraíno católico, nós temos essas celebrações, celebração de preparação e a principal celebração do ano litúrgico, que é a celebração da ressurreição de Jesus, vivo, ressuscitado. Новий настає, сили радість дає, з днем народження.
за велінням із небес, стало чудо із чудес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, воістину воскрес. Христос воскрес, Христос воскрес. Bem, segundo nós temos conhecimento, a origem das Raiucas já é uma tradição milenar lá da Ucrânia. Começou tendo o objetivo de saudar a primavera, ainda na era pagã lá da Ucrânia, e agora na era do cristianismo, na era cristã, ela já está tendo o objetivo de saudar Jesus Cristo, de saudar a vida nova, que é o verdadeiro sentido da Páscoa, da ressurreição. Então esse é o verdadeiro sentido das Raiucas nos dias atuais. Христос воскрес, 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 Христос воскрес. Christ is risen, Christus aneste, Christus ist auferstanden, Cristo risuscito, Christos voskres! За щасливе буття, за любов до життя, від весни до весни, за велінням із небес, стало чудо із чудес. Христос воскрес, 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 Христос воскрес. Christ is risen, Christus aneste, Christus ist auferstanden, Cristo risuscito, Christos voskres!